Você já se perguntou se é possível reencontrar aqueles que amamos e que já partiram? Será que existe uma esperança real de que um dia voltaremos a abraçar aqueles que deixaram saudades? Nesse vídeo, vamos nos aprofundar no que a Bíblia diz sobre a vida após a morte e a promessa de reencontros que podem transformar a maneira como você encara o luto e a perda. Desde os primórdios da humanidade, a ideia de reencontrar aqueles que partiram para a eternidade tem sido uma das maiores inquietações do coração humano. A morte, o grande mistério, levanta questões que percorrem nossa existência. É possível rever nossos entes queridos que se foram? Haverá um reencontro após o último suspiro? O que diz a Bíblia, o livro mais influente da história, sobre essa questão tão profunda? Neste vídeo, vamos mergulhar nas páginas das Escrituras Sagradas para explorar essa esperança que ressoa no fundo de nossas almas. Vamos descobrir o que Deus tem a dizer sobre o reencontro com aqueles que amamos e se essa promessa é realmente uma realidade ou apenas uma ilusão reconfortante. O que você está prestes a ver pode transformar a maneira como você encara a vida e a morte para sempre. O desejo de reencontrar aqueles que partiram. A perda de um ente querido é uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar. O vazio deixado por essa ausência é um lembrete constante da finitude da vida. Essa dor desperta em nós uma necessidade urgente de buscar respostas. O desejo de reencontrar aqueles que amamos não é um capricho moderno, ele está presente desde o início da história humana. Na Bíblia, encontramos uma descrição clara desse anseio em várias passagens. No Antigo Testamento, vemos exemplos como o de Davi, que, ao perder seu filho recém-nascido, declarou com confiança: "Eu irei a ele, mas ele não voltará para mim." Samuel 12, versículo 3. A declaração de Davi não é um simples consolo emocional, é uma afirmação de fé em um reencontro futuro. Esse desejo de reencontro não se limita apenas aos tempos antigos. Mesmo nos dias atuais, os cristãos em todo o mundo compartilham a esperança de que, um dia, verão seus entes queridos novamente. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre essa esperança? A promessa de Jesus, a vida eterna. Para entender se o reencontro com os que partiram é possível, precisamos examinar a promessa central de Jesus sobre a vida eterna. Jesus declarou: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente." João 11, 25 e 26. Essa afirmação não é apenas uma metáfora ou uma esperança vaga, é uma promessa concreta de vida além da morte. A ressurreição de Lázaro, narrada no mesmo capítulo, é um exemplo poderoso da autoridade de Jesus sobre a morte. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus mostrou que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova realidade. E essa nova realidade inclui a possibilidade de reencontros. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo reforça essa esperança, escrevendo: "Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele os que em Jesus dormem." 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Paulo assegura aos cristãos que haverá um reencontro com aqueles que partiram na fé, fundamentando essa esperança na ressurreição de Cristo. Histórias bíblicas de esperança em reencontro. As Escrituras não apenas ensinam doutrinas sobre a vida após a morte, mas também narram histórias que apontam para a esperança do reencontro. Ao examinarmos essas narrativas, podemos perceber como a Bíblia apresenta exemplos concretos de reencontros, ressurreição e reconciliação. O caso de Jó. Esperança em meio à perda. A história de Jó é uma das mais dramáticas da Bíblia em relação à perda. Jó perdeu seus filhos, seus bens e sua saúde, enfrentando uma dor indescritível. Contudo, mesmo em meio ao sofrimento, ele expressou uma esperança surpreendente na ressurreição e no reencontro. Em Jó 19, 25 e 27, ele declara: "Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu mesmo verei, meus próprios olhos o contemplarão, e não outro. Como anseia no meu peito o coração." A fé de Jó na vida além túmulo e na possibilidade de um reencontro, não apenas com Deus, mas com aqueles que partiram, reflete uma confiança inabalável em um Deus que restaura e cura. A história de Jó não termina com a perda. Deus o restaura e o abençoa novamente, o que simboliza a promessa de redenção e restauração para todos os que enfrentam a dor da perda. Elias e o filho da viúva. Outro exemplo marcante é o da ressurreição do filho da viúva de Sarepta por intermédio do profeta Elias, 1 Reis 17, 17 e 24. Este milagre não foi apenas um ato de misericórdia para uma mãe desesperada, mas uma demonstração clara do poder de Deus sobre a morte.
O retorno do filho à vida trouxe uma alegria imensa para a mãe, mostrando que Deus não ignora a dor humana e, em muitas ocasiões, age para trazer consolo e restaurar relacionamentos quebrados. Esse milagre, junto com outros relatos de ressurreições na Bíblia, como o de Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim ou a filha de Jairo, são indicativos do plano maior de Deus para vencer a morte e restaurar a vida. Cada um desses atos aponta para o evento final e supremo, a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. O papel da ressurreição de Jesus na garantia de reencontro. A ressurreição de Jesus não foi apenas um milagre isolado, mas a garantia de que a morte foi vencida de uma vez por todas. Essa vitória sobre a morte é a base para a esperança de que todos os que estão em Cristo terão uma nova vida e poderão reencontrar os que partiram. Paulo, em 1 Coríntios 15, faz uma longa exposição sobre a importância central da ressurreição. Ele explica que, se Cristo não ressuscitou, então nossa fé é em vão, mas se ele de fato ressuscitou, então os que morreram em Cristo também serão ressuscitados. A ressurreição, uma nova criação. Quando Paulo fala sobre a ressurreição, ele não se refere apenas ao ato de reviver, mas a uma nova criação. Ele usa a expressão corpo incorruptível para descrever o tipo de corpo que teremos na ressurreição, 1 Coríntios 15, 42 e 44. Essa transformação nos assegura que a vida futura será muito mais gloriosa do que a vida atual e que, no reencontro com nossos entes queridos, experimentaremos uma alegria e plenitude que transcendem qualquer experiência terrena. O conceito de nova criação é ampliado no livro de Apocalipse, onde João vê o novos céus e nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. Nesse novo estado de existência, toda a criação será renovada e livre das limitações impostas pelo pecado e pela morte. A promessa do reencontro se torna ainda mais profunda à medida que percebemos que não será apenas um retorno à forma de vida que conhecemos, mas uma existência glorificada e transformada. O luto transformado em esperança. O luto pela perda de alguém amado é uma experiência profundamente humana. Mesmo aqueles que possuem uma fé forte sentem a dor da separação. No entanto, a esperança bíblica de reencontro transforma essa dor em uma espera cheia de significado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, encoraja os cristãos a não se entristecerem como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. A diferença não está na ausência de luto, mas na maneira como enfrentamos a dor. Luto e consagração. A Bíblia ensina que o luto pode ser um momento de consagração e aproximação de Deus. Em 1 Samuel 1, vemos Ana, uma mulher em profunda tristeza, buscar a Deus em meio ao seu sofrimento. Sua dor a leva a um momento de oração sincera, que resulta na resposta de Deus e no nascimento de Samuel. De forma semelhante, o luto pela perda de um ente querido pode nos aproximar de Deus e fortalecer nossa esperança no reencontro prometido. Os últimos dias e o reencontro final. Muitos cristãos creem que estamos vivendo nos últimos dias, um período que precede o retorno de Cristo e o estabelecimento de seu reino eterno. A escatologia bíblica, ou estudo dos eventos futuros, oferece um quadro detalhado sobre o que ocorrerá nesse tempo. Uma das promessas mais claras sobre os últimos dias é o arrebatamento, descrito por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 16-17, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Esse evento glorioso não será apenas o reencontro com os nossos entes queridos que partiram, mas o encontro com o próprio Senhor Jesus. É a culminação de nossa fé e a realização da nossa esperança. O arrebatamento marca o fim do sofrimento e o início de uma nova era em que todas as promessas de Deus se concretizam. O inferno, um destino sem reencontro. Enquanto a Bíblia é clara sobre a promessa de vida eterna e reencontro para os que creram, ela também apresenta um lado sombrio, a separação eterna para os que rejeitam a Deus. Essa separação é descrita como lago de fogo ou segunda morte em Apocalipse 20, 14 e 15. Jesus frequentemente advertia sobre a realidade do inferno, enfatizando a seriedade de viver uma vida sem arrependimento. Para os cristãos, a possibilidade de separação eterna serve como um lembrete da urgência de compartilhar a mensagem do Evangelho. A esperança do reencontro não é apenas para ser guardada, mas para ser compartilhada com o mundo. O chamado para evangelizar é, em parte, um desejo de garantir que o maior número possível de pessoas possa participar desse grande reencontro no céu. A vida transformada pela esperança do reencontro. Viver com a expectativa de reencontrar os que partiram não apenas conforta, mas transforma a maneira como encaramos a vida. A esperança do reencontro nos ensina a valorizar nossos relacionamentos, a viver com propósito e a buscar a santidade. Cada momento se torna mais significativo quando percebemos que ele é parte de um plano eterno.
Vivendo com propósito. A expectativa do reencontro também nos motiva a viver com propósito. Se cremos que a morte não é o fim, então nossas ações têm consequências eternas. Jesus nos chama a juntar tesouros no céu. Mateus 6, versículo 20. Vivendo de forma que nossas obras tenham impacto duradouro. A consciência de que há um futuro reencontro nos estimula a amar mais profundamente, perdoar mais generosamente e servir mais fielmente. O testemunho de vida dos que partiram. Para muitos, o exemplo de fé daqueles que partiram serve como um guia e um incentivo para seguir adiante. Hebreus 11 nos apresenta uma galeria de heróis da fé, cujas vidas inspiram os crentes a perseverar. Reencontrar esses heróis na eternidade será uma celebração não apenas de amor, mas de uma vida dedicada à causa de Deus. O reencontro como realidade inabalável. Portanto, ao considerar se o reencontro com os que partiram é mito ou realidade, as Escrituras oferecem uma resposta clara. Não apenas é uma realidade, mas é a esperança central da fé cristã. A Bíblia não minimiza a dor da perda, mas oferece uma esperança que supera a tristeza. A certeza de que haverá um dia em que Deus enxugará todas as lágrimas e a morte será completamente derrotada. Esperamos que a mensagem sobre o reencontro com nossos entes queridos tenha trazido paz e esperança ao seu coração. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar um like, se inscrever no nosso canal e compartilhar com amigos e familiares. Sua interação nos ajuda a levar essa mensagem de fé e esperança ainda mais longe. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.